Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3. Aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques de hoje com a saída, ou pelo menos a reprovação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Esse é o primeiro resultado, a primeira manchete do programa de hoje, o resultado desta proposta apresentada pela primeira-ministra, que foi rejeitada de forma acachapante. Foram mais de 400 votos contrários na Câmara dos Comuns no Reino Unido. A gente vai falar sobre isso, porque há toda uma expectativa internacional sobre como vai se dar, se é que vai se dar a saída do Reino Unido da União Europeia. O mercado financeiro de olho no exterior, justamente, havia essa expectativa, mas as bolsas, por exemplo, europeias terminaram em alta hoje, as bolsas asiáticas também começaram a se recuperar. Claro que nenhuma delas ainda tinha um resultado, as bolsas asiáticas fecharam logo de manhã, as europeias no começo da tarde, no horário de Brasília, e o resultado dessa votação no Parlamento Britânico saiu somente agora há pouco, a coisa de uma hora atrás. A inflação subiu mais aqui no Brasil, falando de mercado doméstico, a inflação subiu mais para a baixa renda, a população de baixa renda. Isso nos números de dezembro. No final, a população de renda mais alta tem uma inflação mais alta se comparada, por exemplo, ao IPCA. E 54 milhões em multas para as operadoras de saúde. Sabe qual é a principal reclamação e que motivou essas multas pela Agência Nacional de Saúde? O não pagamento de benefícios contratados. Ou seja, o tratamento foi feito, era previsto no contrato, reconhecido pela ANS, o plano não pagou e foi multado. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O Parlamento Britânico rejeitou o Brexit, o acordo de saída da União Europeia, negociado pela primeira-ministra britânica Theresa May. Esse acordo foi rejeitado por 432 votos a 202, a maior desde os anos de 1920 na história da Câmara dos Comuns. Com o resultado, a situação do Reino Unido fica sob uma completa indefinição, visto que o prazo para essa saída, pedida justamente depois daquele plebiscito, é o mês de março. E a população está dividida e já pede um novo plebiscito que anularia a decisão de sair da União Europeia. A discussão agora é do voto de desconfiança apresentado pela oposição, pelo líder trabalhista James Corbyn, que questiona o governo de Theresa May e pode concluir, na verdade, ou terminar com a sua renúncia. Bom, vamos fazer só um comentário rápido. O Reino Unido é uma ilha, geograficamente falando, mas é uma ilha também em costumes, em visões de mundo, visões de negócios. O Reino Unido, depois do governo de Margaret Thatcher nos anos 80, se tornou um país com visões econômicas liberais. Muito mais liberais do que, por exemplo, todo o restante da Europa. Por conta disso, os britânicos são muito mais abertos a negociar com o mundo, mas inseridos no mercado comum europeu, eles têm que seguir as regras decididas por Bruxelas, onde todos os países se reúnem e, obviamente, a proposta tem que ser de comum acordo entre todos eles. Foi contra isso que os britânicos começaram o movimento para sair da União Europeia. Mas usaram de campanha, por exemplo, os favoráveis à saída, ao Brexit, Brexit exatamente isso, a saída do Reino Unido da União Europeia. Foi esse o argumento que usaram lá atrás. Mas usaram argumentos como, por exemplo, de que vamos sair da União Europeia, sendo que pesquisas mostraram depois que muitos britânicos, sobretudo do interior, favoráveis à saída do Reino Unido da União Europeia, não entendiam sequer o que era a União Europeia. Ou seja, foi uma disseminação gigantesca de notícias falsas, as fake news, desinformação sobre exatamente como se daria. Tanto é que, para se ter uma ideia, o documento de Theresa May, que foi apresentado hoje, criando uma forma de saída do Reino Unido e que foi aceitado por Bruxelas, ou seja, pelo restante da Europa, foi feito durante 17 meses de negociação e o documento tinha 585 páginas. Nada disso foi suficiente porque a derrota, eu repito os números, foi de 432 votos contrários a essa proposta, aos termos de negociação para a saída do Reino Unido da Europa, a 202. Bom, agora a oposição está pedindo justamente apresentou um voto de desconfiança que deve ser votado amanhã no Parlamento Britânico. Isso pode custar o cargo de Theresa May como comandante do país. Fato é que os britânicos, neste momento, são uma ilha dentro de si próprios, porque nem eles se entendem sobre o mínimo que imaginam para sair ou se é que vão sair.
parte da população, sobretudo a de cidades maiores, que têm uma ligação mais importante, são mais cosmopolitas, e mais relacionadas, sobretudo com a União Europeia, querem permanecer na União Europeia. Porque as relações de britânicos que moram na Europa continental, franceses, alemães que moram no Reino Unido, visto justamente depois que os europeus, depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, descobriram que juntos são melhores do que separados. Tanto que não tivemos guerras importantes exatamente entre as nações, salvo alguns movimentos separatistas nos Balcãs, por exemplo, mas a gente manteve a União Europeia. E essa noção de junto é melhor que separado prevaleceu até a votação recente agora pelos britânicos, esse plebiscito. Mas sob esses argumentos que estão sendo questionados agora. Vou sair da União Europeia, mas o que significa União Europeia para você? E o eleitor não sabia responder. Esse tipo de informação deixou claro que houve uma campanha insidiosa, uma campanha com má informação, com desinformação. E, portanto, que esse resultado está sendo questionado até hoje por parte da população que é favorável à permanência do Reino Unido na União Europeia. Obviamente que isso terá muitos capítulos, porque nós temos uma decisão a ser tomada até março. Fato é que, segundo a legislação na Europa sobre a União Europeia, se o Reino Unido não fizer absolutamente nada, ele permanece na União Europeia. Mas se ele se mantiver com a disposição de sair, ou apresenta o acordo, ou entra praticamente no que se pode chamar num limbo econômico e político, porque as relações comerciais ficam sem um regramento de como é que é feita essa troca. Hoje se tem um mercado livre dentro da Europa. O Reino Unido faz parte disso, mas reclama das condições, portanto, por isso que foi aprovado, ou pelo menos o plebiscito sugeriu o Brexit. Os britânicos acham que perdem muito estando na União Europeia, ou pelo menos entenderam dessa forma lá no plebiscito de 2 anos atrás. Agora esse questionamento é muito maior, percebendo claramente que a permanência dentro da União Europeia é melhor. Bom, em compasso de espera, os mercados hoje, na verdade já há alguns dias, havia toda uma expectativa em relação ao Brexit e os mercados não sabiam, o resultado foi anunciado agora há pouco, a votação no Parlamento Britânico foi agora há pouco, inclusive houve 4 emendas apresentadas, apenas uma foi votada, outras 3 sequer foram votadas, foram retiradas de discussão, mas o resultado está muito claro. Esses 432 votos contrários a 202, a gente vai ter uma noção do que isso tem influência no mercado a partir de amanhã, sobretudo nas bolsas europeias e bolsas americanas, também, obviamente, as asiáticas, porque não se sabe qual vai ser o tamanho do bloco europeu a partir de agora. E uma vez que isso fosse aprovado, o temor é o que isso poderia provocar em outras populações, em outros países da União Europeia. Vamos dar uma olhadinha no mercado hoje, aqui no Brasil, que estava batendo recorde até ontem. Ontem nós passamos 94 mil pontos. Hoje caiu um pouquinho, permaneceu na casa dos 94 mil pontos, a 0,44%. Vamos dar uma olhadinha aqui. As ações da Taurus, essa é exatamente a fabricante de armas. E ela teve uma alta expressiva com a vitória de Jair Bolsonaro, porque durante a campanha o presidente Jair Bolsonaro, o então candidato, dizia que ia regulamentar o uso de armas para os brasileiros estando em casa. Não exatamente a posse, não o porte. Você não pode andar pela rua com arma, mas você pode ter agora com essa regulamentação, até porque nós tivemos um referendo muito tempo atrás, em 2005, para ser preciso, em que a população votou que sim, os brasileiros têm direito a ter arma em casa. Mas isso não tinha sido regulamentado de forma muito clara. E o presidente Jair Bolsonaro hoje exatamente deu a clareza exatamente, ou pelo menos parte de clareza a essas determinações. As ações da Taurus hoje caíram porque há uma divisão, inclusive, nas pessoas que defendem o aumento da população, as pessoas têm direito a armas, quais seriam as melhores regras, mas hoje caiu a 22,17% de queda, R$ 6,46 por ação. Aqui tem muito cara do que uma coisa que se chama no mercado, compraram na baixa, venderam na alta, ou seja, isso aqui é o que se chama de realização de lucros em cima de uma ação, porque obviamente que fabricantes de armas vão vender mais armas agora com essa regulamentação, mas aqui tem uma baixa impressionante hoje das ações da Taurus. O dólar comercial, R$ 3,72 hoje, uma alta de 0,71%. Vamos falar sobre a inflação por renda, que foi divulgada hoje pelo IPEA. Os brasileiros com mais baixa renda tiveram uma inflação um pouquinho maior em dezembro. Aqui nós temos os números em dezembro e os fechados de 2018. Se a gente olhar a população de muito baixa renda e muito baixa, em dezembro subiu mais, 0,21 e 0,19. Mas se a gente olhar, por exemplo, para a inflação final do ano, 3,54 e 3,59, é menor do que a inflação
das famílias com mais alta renda, que tiveram uma alta menor em dezembro, mas no final do ano elas são mais altas. Se eu pegar por esses valores aqui, a mais baixa renda, 3,54 de inflação no ano passado e 3,92 para a mais alta renda, ela está praticamente numa mediana a inflação que nós tivemos aqui do IPCA de 2018, que foi divulgado recentemente pelo IBGE. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje a terceira reunião ministerial. A reunião antecedeu a assinatura do decreto que regulamenta a posse de armas em casa e em propriedades rurais. Ainda nesta semana é aguardada uma nova medida provisória que pretende reduzir de 17 bilhões a 20 bilhões de reais as perdas com Seguridade Social. 2 milhões de benefícios serão auditados pela Receita Federal justamente para evitar fraude e desperdício de dinheiro público. O comércio teve alta no mês de novembro. Ontem nós divulgamos um indicador, que era justamente a consulta de CPFs que se fez no ano passado, houve um aumento. E no mês de novembro, agora os dados são consolidados, teve sim um aumento e tudo por culpa, ou melhor, por influência da Black Friday. A Vanessa Casalino está conosco e tem os dados. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Os dados são do IBGE e foi o melhor desempenho para o mês de novembro desde o começo da série histórica iniciada em 2000. As vendas do comércio subiram 2,9% em novembro, impulsionadas pela Black Friday, como você disse, e isso depois de 2 quedas seguidas. Já na comparação com novembro de 2017, o crescimento foi de 4,4% e no acumulado até novembro, alta de 2,5%. Mas esse resultado é expressivo também quando são analisados todos os resultados da série na comparação mês a mês. Desse ponto de vista, é o segundo melhor, atrás apenas de janeiro de 2017. De acordo com o IBGE, é raro o setor de serviços apresentar um crescimento mensal superior a 2%. E além do bom desempenho, resultado da Black Friday, como a gente disse, as vendas online foram as que puxaram a alta, foram o principal motor da data. E o setor de hipermercados foi o que mais se destacou no mês de novembro, 48,4% de todas as vendas do comércio. Por outro lado, livrarias e papelarias tiveram o 7º mês seguido de queda, o mais expressivo entre todos os segmentos. Ainda segundo o IBGE, esse resultado geral de novembro reverte uma perda acumulada de 1,8% ocorrida nos 2 meses anteriores. E apesar do aumento, nos últimos 12 meses, a trajetória é de declínio, uma situação que o IBGE trata como estável, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos falar da inadimplência do ano passado. Teve um crescimento. Os dados são da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC. Em 2018, o aumento foi de 4,41%. A gente teve momentos de baixa no ano passado, mas aqui a gente está vendo agora o resultado consolidado de 2018. 62 milhões e 600 mil brasileiros estão com o CPF negativado, o que significa que não podem comprar a prazo. Tira toda essa gente de compra, por exemplo, a prazo, uma compra que tem um valor mais alto em que você vai dividir ali no cartão de crédito, se você tiver cartão de crédito, mas se você não pode fazer um crediário numa loja, por exemplo. 18 milhões desses 62 milhões estão exatamente nessa faixa, entre 30 e 39 anos, que é a fase da vida em que as pessoas mais compram bens duráveis e, sobretudo, os que têm financiamento maior, como casa, carro. CPF negativado não consegue comprar nada disso. Ou seja, a gente que está fora do comércio, se você não tem consumo das famílias, você tem um crescimento menor do PIB. O consumo das famílias tem peso importante no cálculo do PIB. Vamos lá, a inadimplência dos serviços básicos, como por exemplo água e luz, cresceu 14,88%. A inadimplência das dívidas bancárias cresceu 6,81%. Em contrapartida, outras duas tiveram queda. O comércio, ou seja, crediário em loja, caiu 5,09% a inadimplência e TV e internet 0,37%, ou seja, uma queda muito pequena, próximo da estabilidade. Bom, vamos falar sobre as operadoras de plano de saúde que tiveram uma multa gigantesca, aliás, o valor é mais de milhões, mais de 50 milhões, e justamente porque não estavam prestando os serviços que estavam previstos no contrato, a Agência Nacional de Saúde foi lá e aplicou uma série de multas e multas milionárias. O Maurício de Almeida está conosco no Rio e tem informações. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. O balanço da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi publicado hoje no Diário Oficial. Os dados revelam que a agência aplicou 745 multas em operadoras de planos de saúde. As penalidades somaram 54 milhões de reais.
Desse total, 39 milhões foram para empresas que se recusaram a pagar tratamentos que são garantidos por lei. Isso representou 71% do número total de casos. Em segundo lugar, ficaram os aumentos abusivos de mensalidades. Todas essas infrações aconteceram entre os anos de 2012 e 2018. As multas foram definidas pela ANS numa reunião de diretoria realizada no ano passado. A Unimed Rio foi a operadora que mais recebeu multas, 131, que totalizaram 10 milhões e 800 mil reais. A Unimed Rio não comentou essa situação. Já a Fena Saúde, entidade que representa as operadoras, disse em nota que existe um problema de dosimetria nas multas da ANS. Segundo a Fena Saúde, a ANS onera demais as empresas e não alcança o objetivo de induzir práticas melhores. Piotr. Muito obrigado, Maurício. A ANS é uma agência reguladora de um setor que tem ali uma atuação privada gigantesca, como é o caso de serviços de saúde, operadores de saúde, seguros de saúde. Vamos fazer um intervalo, a gente volta em instantes para falar sobre o mercado livre de energia e o aumento de competitividade no setor, como é que uma empresa pode economizar, por exemplo, nesta área. A gente volta em instantes aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o cenário econômico, vamos falar um pouquinho sobre como é que as empresas podem atuar nesse momento de consumo de energia, obviamente mais elevado, se eu levar em conta que nós teremos um crescimento econômico mais acentuado este ano. Aliás, saímos da recessão lá em 2017, o crescimento também em 2018, agora deve ser um pouquinho maior. Otávio Santoro Júnior, presidente da Indeco, está comigo aqui no cenário econômico. Seja bem-vindo, Otávio. Obviamente que as empresas olham para a possibilidade de economizar. E eu tenho uma competitividade normal no mercado de energia. Hoje você tem um consumo crescente e uma competitividade maior também. Isso. Como é que as empresas podem atuar nesse setor do ponto de vista delas mesmas economizarem e, obviamente, otimizarem o negócio delas? Isso, Piotr. Normalmente as empresas, sejam elas uma indústria, um comércio, elas têm dois caminhos a percorrer. Ou elas caminham para o lado da eficiência energética, que é trocando equipamentos antigos, de alto consumo, por equipamentos mais modernos, que consomem muito menos energia para produzir mais. Ou, para alguns outros clientes, consumidores, eles podem fazer a migração para o mercado livre de energia elétrica, que é um processo que ele não envolve redução de consumo, mas é onde ele possibilita a pagar menos pela energia que você vai consumir. E como é que ele faz isso? É um processo burocrático, demora pelo menos 6 meses essa transição do que nós chamamos de ambiente regulado para um ambiente de mercado livre. No mínimo 6 meses, e é um processo burocrático de cadastros, de compra de energia no mercado. Tem um trabalho de planejamento, inclusive, isso é muito importante fazer, né? Comprar a energia no momento mais correto, adequado, determinar qual é o perfil do consumidor, né? De repente, ele tem um perfil mais agressivo, ele está disposto a correr alguns riscos na compra da energia, ou, por outro lado, ele é extremamente conservador e ele quer energia, quer ter a sua economia, mas ele quer o máximo de segurança possível. E assim nós vamos traçando estratégias. Para a gente trazer uma ideia mais clara para o nosso espectador, todo mundo está interligado numa rede de energia. Todos. Seja uma empresa, seja uma residência, seja um pequeno comércio. Todos. Você normalmente paga o serviço para uma empresa de energia, a dona da rede. Isso. Ou a que controla aquela rede. Isso. Aquele preço já está estabelecido. Isso. Como é que alguém pode comprar no mercado aberto, estando interligado numa rede de uma empresa que já existe e que já tem tarifas pré-determinadas e ele pagar menos porque ele fez um pagamento lá mais agressivo e comprou no mercado aquela necessidade de energia que ele tem? Isso. Veja só, hoje todos nós consumidores, pessoa física ou jurídica, na nossa residência ou numa grande empresa, ela recebe na sua fatura de energia 2 valores principais. Um é o que você comentou, que é essa ligação com a distribuidora, que nós chamamos de tarifa fio, tá? É a tarifa do transporte da energia. A nossa distribuidora,
de quem a gente recebe a fatura, tem o logo ali na fatura e tudo, ela é responsável pelo transporte da energia. Quando a gente compra energia no Mercado Livre, a gente compra essa energia de uma comercializadora, uma empresa especializada em compra e venda de energia, ou da própria hidrelétrica, da própria fonte geradora. Pode ser uma energia eólica, uma energia solar, uma fonte geradora. Essa fonte geradora de quem nós iremos comprar a energia, ela vai emitir a fatura direto para o consumidor. Mas quem faz o transporte dessa energia, quem faz o suporte de levar a energia até o consumidor é a distribuidora, de hoje ainda. Então, o consumidor, quando ele passa a ser um consumidor livre, ele passa a receber duas faturas. Uma do transporte... A tarifa fio, que você disse. A tarifa fio, e a outra é da energia que ele comprou lá. Então, a soma dessas duas faturas, normalmente, hoje, a gente está levando de 15% a 30% de economia se comparado ao mercado cativo. E quem pode fazer isso é só um consumidor de determinado nível de consumo em megawatts ou isso é aberto para mais gente? A legislação, ela determina essas bases de quem pode fazer essa migração em termos técnicos, em quantidade de energia. Basicamente, se você tem um consumo de 500 kW de demanda ou superior, você já está apto a migrar. Uma conta de 500 kW gira em torno de 80 a 100 mil reais. Então, se você é uma pessoa jurídica, tem uma unidade consumidora e tem uma conta de, no mínimo, 80 mil reais, você já está apto a ter uma economia de 15% a 30% da sua conta. A conta de 80 mil reais, nós estamos falando mês. Mês. Uma conta de 80 a 100 mil equivale ao mínimo que a legislação permite para fazer essa imigração. Aí você pode fazer essa compra no Mercado Livre de energia. Eu posso fazer. Agora, como na nossa empresa nós temos redes de supermercado, rede de hotéis, são um CNPJ com mais de uma unidade consumidora. Aí eu posso agrupar isso, né, esse valor, esses pequenos valores, 3 contas de 30 mil reais, 5 contas de 30 mil. Desde que seja superior aos 100 mil reais e esteja embaixo do mesmo CNPJ, eu posso fazer a migração também. Nós temos redes de supermercado com valores pequenos, entre 20 e 40 mil reais, que nós conseguimos fazer isso. Otávio, rapidamente, a gente recebe aqui com frequência o pessoal de energia eólica e tudo mais, que a energia é mais barata. Mas ela é gerada sobretudo no Nordeste e no Sul do país. Sim. Quem está no centro do país e quer consumir essa energia, mas é alimentada por uma rede que provavelmente, se você não disser nada, ela vai comprar de alguma hidrelétrica que está mais próxima, alguma termoelétrica numa situação de inverno. Eu consigo fazer isso? Consegue. O Brasil, ele tem o que nós chamamos de Sistema Interligado Nacional. Perfeito. Então, nós temos consumidores aqui na região de São Paulo que compram energia de uma hidrelétrica do Sul. O que ocorre é que pode haver diferenças de preços entre as regiões geográficas. O Sistema Interligado Nacional, ele coincide com a divisão das regiões do Brasil. Então, região Sul, Nordeste e Norte, o Centro-Oeste e o Sudeste é uma região só, para efeitos de sistema interligado elétrico, porque já está 100% interligado. A região Sul, falta muito pouco para ficar 100% interligada com a Sudeste. O que ocorre é que, se um consumidor do Sudeste compra energia do Nordeste, por exemplo, ele corre o risco de a energia do Nordeste estar mais cara do que a do Sudeste. E aí ele pode pagar mais. Bom, daí a necessidade de ter existe um risco para ele. Né? Otávio, obrigado pela gentileza da entrevista. Muito obrigado. Sucesso nesse ano. Mais. Teremos consumo elevado, sobretudo. Esperamos. Muito obrigado. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você.
Amanhã, às 7 da noite, amanhã, quarta-feira, estaremos de volta. Até lá.